Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Que alegria. Que alegria, né, irmãos? Estarmos juntos na presença do Senhor Jesus Cristo. Fico feliz de retornar a esta casa. Aleluia. Saber que é um povo aqui avivado, um povo cheio do Espírito Santo de Deus, sedento da unção, da presença. Aleluia. Tenha certeza que o Senhor está fazendo grandes coisas em nosso meio. Amém? Estou muito feliz de retornar aqui. Deus abençoe o nosso querido Diácono Ivanildo, missionária Marta, essa família a qual eu fui conquistado através da sua simplicidade, a humildade, porque a Bíblia diz, né, irmãos, onde há simplicidade e humildade, há uma liberdade poderosa do Espírito Santo. Aleluia. Em operar em nosso meio. Jesus disse, né, sedes prudentes como as serpentes, mas simples como as pombas. Então, irmão, a humildade, a simplicidade, aleluia, atrai muito, aleluia, o operar de Deus em nosso meio. Amém? Pega a sua Bíblia comigo e abra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Bendito seja o nome do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Somente em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Aleluia. Vou aguardar você achar o texto sagrado da palavra do Senhor nesta noite de glória, de maravilha, da parte do nosso Deus Todo-Poderoso. Bem, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15, que fala acerca de Saulo de Tarso. Você achou? Diga amém. Amém. Diz assim a palavra do Senhor: disse-lhe, porém, o Senhor, quem disse? O Senhor. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Diga, vaso escolhido. Vaso escolhido. Para levar o meu nome diante de gentios, dos reis e de todos os filhos de Israel. E você diz mais uma vez, vaso escolhido. Vaso escolhido. Dá um glória, pode se assentar, exaltando ao Senhor nosso Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, quando lemos o texto acerca desta frase, a qual a minha Bíblia está escrita em letras vermelhas, então isso significa que não foi um homem que disse essas palavras, não foi um apóstolo que disse, não foi um ser humano comum, mas essas palavras foram expressas, ditas pelo próprio Cristo ressurreto, Jesus de Nazaré. Quando ele, aleluia, se manifesta, ele vem até, aleluia, um dos seus servos e diz para ele: olha, este é um vaso escolhido, preparado para toda boa obra. Como o Senhor Jesus orienta o seu servo a ir até esse Saulo de Tarso, perseguidor do Evangelho, o Senhor me abre um leque do tema da palavra, o tema da mensagem nessa noite: um vaso escolhido. Oh glória, bendito seja o nome do Senhor. Meus irmãos, os irmãos sabem que Atos capítulo 9 é um dos textos poderosos da Bíblia que fala acerca desse homem, Saulo de Tarso, um homem que perseguiu a igreja, mas ao encontro em Damasco com o próprio Jesus, ali muda a sua história, muda o seu caminho, muda a sua visão. O Saulo de Tarso perseguia a igreja, achando que estava fazendo a obra de Deus, em nome de Deus, perseguindo os cristãos, que tinha naquele período o nome por o caminho. Então Saulo achava que o caminho era uma grande seita, e agora ele pegava cartas dos religiosos e ia perseguir, ia destruir estes que eram do caminho. Mas agora o Senhor Jesus marca o encontro com Saulo no caminho de Damasco, manifesta a sua glória. Diz a Bíblia que Saulo cai por terra, todos veem aquela voz, mas só Saulo ouve a voz. Quando Jesus vira para ele e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ei, o próprio
Jesus chama aquele homem, e agora aquele homem ele tem um nome, ele tem uma característica que é muito usada no meio pentecostal. Ele é um vaso escolhido. Diga para o seu irmão: você é vaso escolhido? É de calabaia. Vaso escolhido. Então eu começo a entender dentro das Santas Escrituras. Vaso escolhido, ele é um vaso escolhido, irmão. Aleluia. Em Timóteo, 2 Timóteo diz que em uma grande casa há muitos vasos. Há vaso de barro, há vaso de ouro, há vaso de pau, aleluia, vaso de barro. Oh glória. Ei, bendito seja o nome do Senhor. Aí eu começo a entender o que Deus quer fazer. Quando Deus pega um vaso, a intenção do Senhor é ele colocar dentro do vaso uma essência divina, colocar dentro do vaso, aleluia, a tua presença, o seu poder, a sua glória, aleluia, para que o quê? Aleluia, a glória não seja do homem, mas seja daquele que o chamou. Está lá em 1 Coríntios capítulo 4 versículo 7, que o Senhor colocou a essência do Senhor dentro do vaso de barro, para que a glória não seja nossa, mas seja do Deus Todo-Poderoso. Quem pode dar glória da vitória? Então a intenção de Deus em escolher um vaso é colocar dentro dele, é ele ser um receptáculo de quê? Da presença, da glória, da unção, aleluia, para que, aleluia, cada dia ele use desse essência para glorificar o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E agora este homem, aleluia, ele é transformado. Ele, quando essa experiência é gerada na vida de Saulo, aleluia, ele de um vaso ruim, um vaso desprezível, um vaso que ninguém dava nada, fazia coisas erradas, é transformado em um vaso escolhido. O que Deus quer fazer, irmão? Aleluia, é para nós revermos o nosso conceito. Temos que ser um vaso escolhido com frutos que glorificam o nome do Senhor. Não são frutos, aleluia, que envergonham o nome do Senhor. Dentro de você tem que exalar a glória, tem que exalar a presença, para que muitos sejam contagiados pela presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Observe que agora, após a sua conversão, após agora o Senhor agora marcar um encontro com ele fica em jejum, vai para uma cidade 3 dias orando. Aleluia. O Senhor Jesus vai lá, ó, o servo de Deus, diz para ele lá, ministra sobre ele ficará. Ele perdeu a visão. Por quê, irmão? Porque quando Deus quer fazer a obra, se o homem é inimigo de Deus, Deus tira a visão. Não adiantava, Saulo tinha cartas dos religiosos para perseguir o caminho, mas Deus chega lá, tira a visão dele, tira a visão e fala assim: você vai ficar sem visão, porque quem me persegue, quem persegue o caminho, persegue a mim. Quem persegue o cristão, persegue a Jesus. Bendito seja o Senhor. E ele vai até lá, ministra sobre ele é curado. E agora vira o homem que vai escrever a Bíblia, a metade do Novo Testamento. O homem agora que tem uma inspiração tão gloriosa, o homem que chega a dizer que foi levado até o terceiro céu e ouviu coisas gloriosas, cujo homem não é digno de ouvir. Aleluia. O apóstolo agora é chamado de apóstolo Paulo, para ser um vaso escolhido. Aleluia. Eu começo a entender, para nós começarmos a ser escolhidos, aleluia, separados para Deus, se cumpre-se o que está em Jeremias capítulo 18, aleluia, porque em Jeremias 18 diz, aleluia, descia a casa da olheira, eu vi ele fazendo, ele disse primeiro, ele fala assim, olha o que ele diz em Jeremias 18, Jeremias, abra sua Bíblia, Jeremias 18, aleluia. Vamos meditar aqui rapidamente para a gente entrar vou sair da introdução, a gente vai para a aplicação do texto sagrado. Jeremias 18 diz que, aleluia, o mover do Senhor para construir um vaso que agrada o coração dele, é um mover glorioso, é um mover de entrega, é um mover de intimidade, é um mover, aleluia. Diz assim a palavra do Senhor, aleluia, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do olheiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do olheiro, e vi
que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou-se a fazer outro vaso conforme o que parecia bem aos seus olhos fazer. Aleluia. Quando eu e você permitimos deixar Deus fazer como Ele quer, viramos vaso escolhido. Oh meu Deus, não é para mim fazer a minha vontade. A minha vontade eu já morri, já fui crucificado com Cristo e já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e na fé que eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou. Ei, você já foi crucificado. Então agora quem manda em você é o olheiro que quer fazer você um vaso idôneo. Um vaso idôneo preparado para toda boa obra. Não é um vaso de escândalo, não é um vaso de vergonha, mas um vaso de honra na casa do Senhor. Quem pode dar uma linda salva de palmas para o dia dele? Se quebrou na mão dele. Mas talvez muitos podem dizer por aí, não quebrou, vamos tampar rachadurazinha, nada disso. Deixa ele fazer novo. Lembra aquele louvor de Zaqueu? Entra na minha história, né? Quem sabe louvar aquele um pedacinho? Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz o milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Meu Deus, deixa ele mexer na estrutura, deixa ele fazer um vaso para lavar. Minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz o milagre em mim. Amém, querido? Deixa ele preparar para a estrutura. Oh meu Deus, quando a tua estrutura estiver preparada, aleluia, é Deus te preparando por o toque da trombeta, é Deus te preparando quando o toque da trombeta vier, quando o Senhor vier arrebatar com a igreja, você está preparado, está um vaso preparado, não está um vaso que vai ser atrapalhado com comichões nos ouvidos, porque a Bíblia diz que nos últimos dias haverá muitos, né? E muitos terão comichões nos ouvidos, porque serão impedidos de ouvir o toque da trombeta. Deixa Deus preparar o vaso. O vaso tem que estar cheio da presença do Espírito Santo. Aleluia! Quando você está cheio, aleluia, da essência certa dentro de você, que é a presença, aleluia, você está sensível. Você está sensível à voz dele. Ele fala, você obedece. Você alavanca. Ele diz, você faz. Ei, você não faz o que você quer, mas você faz o que ele manda você fazer. Aleluia! Aleluia! Ei, o vaso escolhido, aleluia. Por isso que lá em Timóteo, o Senhor, usando o apóstolo Paulo para o jovem Timóteo, disse: numa grande casa há muitos vasos, vaso de ouro, vaso de prata, vaso de barro, vaso de pau, uns para honra e outros para desonra. Diga misericórdia. Vou entregar o rolo. Tem que entregar. Tem que falar o que Deus manda. Senão vai pegar. Jesus é prata. Jesus fala. Jesus quer que você cada dia esteja em um ponto. Glória a Deus. Amando e calabaia. Ei, vaso de ouro. Ele tem beleza, tem aparência. Ei, mas é um vaso inquebrável. Porque ouro não quebra. Ouro é duro, a sua estabilidade
benignidade, ele só tem beleza, mas não tem fruto para a glória de Deus. Lembra-me lá em Betânia, quando Jesus passou em Betânia, olhou para a figueira, olhou para a figueira cheia de flor, cheia de folha. Jesus estava com fome, vou comer um figozinho. Jesus olhou, cadê o fruto dessa figueira? Só tinha aparência, só tinha beleza, mas o que Jesus queria não tinha. Jesus quer muita coisa de mim e de você. Nós temos que proporcionar a Jesus o que ele deseja, o que ele quer. Aleluia. Você conhece a Bíblia? Jesus amaldiçoou aquela figueira, sai de cena. Porque assim, mano, quando o homem não está dando fruto, Jesus faz, sabe o que? Eu tiro de cena, pronto, acabou, boto outro no lugar. Ele faz isso com o profeta, irmão. Elias estava em depressão na caverna. O Senhor, você está cansado de trabalhar para mim? Ele, então vai por esse caminho aqui, vai ungir um rei, e o rei, vai ungir rei, e vai para o rei, e usa Eliseu e profeta. Use Eliseu e a profeta em teu lugar. Meu Deus, diga misericórdia. Deus é Deus. Quando eu e você não obedecemos o que ele manda fazer, se ele mandou entregar para alguém, entrega. Se não, vai levantar um do teu lado e vai entregar. Você vai passar vergonha, porque Deus conta com vaso. Vaso escolhido é vaso obediente. Vaso de honra é vaso obediente. Aleluia. Não faz igual Saul, aleluia. Preferiu fazer sacrifício do que obedecer, já foi falado aqui. Deus quer homens e mulheres, vaso escolhido, aleluia, que obedeça, em vez de fazer sacrifício de tolo. Não adianta fazer sacrifício de tolo em vez de obedecer. Deus quer que obedecer a vitória. Quem pode dar uma linda salva de palmas para Jesus? Vamos falar louvor já. Só estou na introdução aqui para a gente entrar nesse mistério, irmão. Observe o texto. Quando você é um vaso, o vaso ele é adornado. Um vaso sem adornação é um vaso que fica desprezado. É um vaso puro. Porque que toda a dona de casa, mãe de família, ele coloca uma florzinha no vaso para o vaso ficar bonito. O vaso, quando ele está, não tem nada para proporcionar, não oferece nada. É um vaso desprezível. É um vaso que está ali parado. Ele não está dando fruto, não está representando o que Deus mandou ele representar. É como uma candeia. A candeia que você pega ela, Ivanilton, ele não põe ela no velador no alto, esconde ela embaixo da cama. Aí o brilho dela não aparece, a glória não aparece, fica escondido. E pior, irmão, e quando a candeia ela se mistura com a mobília da casa. Você que é luz não pode se misturar com qualquer um. Você que é mobília, você que a candeia, é uma candeia que tem que se destacar para dar brilho às pessoas. Aleluia. Mas tem muita gente escondendo, não tem significado, não tem importância, não faz o que foi mandado para fazer. Mas Deus quer que eu e você, aleluia, não nos escondemos nem nos envolvemos, mas quer que nós fazemos o quê? Fazemos o que Deus nos chamou para fazer como vaso escolhido para toda boa obra. Aleluia, glória a Deus. Então, irmão, o texto nos diz, aleluia, e há uma especificação dentro desse vaso, aleluia, está ali contido de forma representativa o azeite. Sabemos que põe azeite, que representa o Espírito Santo, que é o que? O Espírito Santo é o que? É a representação de Deus na terra. Ele representa a divindade de Deus na terra. Jesus, quando disse, irei para o Pai, mas enviarei outro. O outro é o mesmo, que tem todo o poder também. O Espírito Santo estará convosco e ensinará todas as coisas. Ele intercederá por vós. Aleluia, o Espírito Santo dentro do vaso. Por isso que a gente é bobo, né? Muita gente fala aí por fora, e crente parece que é bom, parece até que está com o rei na barriga. Não está só na barriga, não, o rei está todo no corpo todo, oh glória. O rei está aqui no corpo todo, oh glória. Está no teu corpo todo porque tem o Espírito Santo de Deus. Paulo disse, aleluia, que Deus não habita em tempos feitos por mãos humanas. Deus habita, aleluia, dentro daqueles que foram aceitar Jesus como Salvador. Dentro dos
servo do Senhor habita em vós. Então o vaso, irmão, e o vaso ele é muito observado. O vaso de Deus, aleluia. Muitas das vezes as pessoas não valorizam a sua qualidade, mas se ele falhar um tiquinho assim, já é rejeitado, já é esquecido, já é abandonado, já não merece mais, já não está valendo mais nada. Mas Deus diz nessa noite, é noite que muitos verão o valor que é você, um vaso escolhido. Muitos reconhecerão que você é um vaso escolhido e terão que reconhecer que Deus é na tua vida, Deus é na tua casa, Deus é na tua família, Deus é nos seus projetos, nos seus sonhos. O vaso, ó. Mas vem cá. Mas que negócio, que opressão que está acontecendo aí? Se nós somos vasos, casa de Deus, instrumento de Deus, morada do Espírito Santo. Por que o maligno tem tocado a muitos? E lá em Pedro diz que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Que mistério é esse? Então é hora de nós revermos o nosso conceito. É hora do vaso se rever. É hora do vaso se, aleluia, fazer uma autoanálise e dizer: ei, se tiver quebrado, eu quero que Deus faça um vaso novo e comece um processo novo, um novo de Deus na tua vida. Aleluia. Porque é fácil eu chegar aqui e mostrar que eu sou um vaso de, vaso obediente a Deus, um vaso até mesmo, um vaso que está aprovado por Deus, mas só Deus conhece o nosso aprovado. Ou só Deus conhece eu estou aprovado, se você está aprovado. Mas eu louvo a Deus que Deus hoje nesta noite está nos orientando, e o Pai exorta o Filho que ama. Quem pode dar uma linda salva de palmas a Jesus? Bendito seja o nome do Senhor. Um vaso, o vaso escolhido. E naquele período, irmãos, havia muitos vasos. Inclusive, não era um vaso como pessoa ali, mas diante da cruz do Calvário, diante da maior aflição do nosso Salvador, tinha no pé da cruz um vaso. Tinha um vaso, mas o vaso que estava ali, quem estuda a Bíblia sabe que era um vaso que tinha vinagre. O vaso que estava ali, irmão, um vaso que tinha um conteúdo, um recipiente que estava dentro do vaso era impróprio para que seja um vaso. Aleluia. E na aflição de Jesus, quando Jesus disse assim: tenho sede, foram proporcionar na sede de Jesus, no mestre, vinagre. Ei, Deus diga misericórdia. Na necessidade do mestre Jesus, ofereceram vinagre, porque o vaso que estava é o vaso que tinha no seu essência, no seu conteúdo, vinagre. Ei, se a vida te proporcionou muito sofrimento e você está amargo, está como vinagre, hoje o Espírito Santo está aqui para te curar. Ei, o Espírito Santo está aqui para te curar, te restaurar, porque Deus conhece a sua estrutura, sabe como você está vivendo, sabe como a tua aflição, sabe como você está no teu momento, lá no teu travesseiro. Porque dentro da igreja, nós aqui somos quase super-heróis. Cuidado aí para não tocar atrás do seu irmão, tem uma asinha aí como um anjo, igual um anjo, né? Dentro da igreja é como um anjo, né? Lá em casa que é a batalha travada, é lá que o negócio é estreita, mas lá podemos sangue de Jesus, porque o Senhor está guerreando as suas causas lá naquele lugar. O diabo não vai te manipular, não vai tirar você da direção de Deus, mas vai te levantar para ser um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo. Vinagre. Um vaso estava cheio de vinagre. Como é que vai proporcionar? Vinagre é tristeza. Vinagre representa uma coisa ruim, uma coisa que era indevida para alguém que precisava de alguma coisa. O mundo precisa de você como luz, como sal da terra, como algo, um alimento que pode proporcionar alguém, não o vinagre. O vinagre representa, aleluia, atitudes erradas. O vinagre representa uma atitude fora da vontade de Deus, porque eles levaram na boca do mestre. Alguns textos dizem que Jesus tomou, outro não. Mas eu louvo a Deus, irmão, porque o Senhor está nos ensinando, na necessidade de alguém que está próximo de nós, nós temos que ajudar e o quê?
resolveu o problema, aleluia. Mas esse vaso não resolveu o problema. Ele começou a complicar o problema. Porque no cenário apareceu, sabe o que, Vanildo? Um isopo. Uma vara de isopo, eles botaram na esponja. Olha só que coisa ruim. Fizeram uma extensão de uma coisa ruim e levou a boca de Jesus. Eu e você não fomos chamados para ser extensão de coisas ruins. Fulano, viu quem caiu? Viu quem foi destruído? Viu quem parou? Viu quem se desviou? Não, você é a boca de Deus. Você na tua boca tem a boca para profetizar a vitória, profetizar o milagre, profetizar a restauração. Aleluia. A vara de isopo. No cenário que o diabo, quando ele cria, apareceu uma esponja. E a esponja absorveu. Deus não te chamou para absorver o que não vai te edificar. Deus te chamou para você ser mulher e homem de Deus, absorver a palavra, que é a luz para os nossos pés, que é a luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a luz que nos conduz, é ela que nos dá vitória, é ela que nos leva o caminho da vitória. Absorveu, aí o problema começou. Aí quando observa, o isopo, a vara de caniço que levaram é fraca, ela quebra. E depois quando quebra, cai na mão, na mão do pastor, cai na mão, sabe o que? Das pastoras missionárias, cai na mão do ministério para cuidar, para sarar. Ei, cuidado onde você está entrando. Entra, mas entra na vontade de Deus, e Deus vai te dar vitória. Aleluia. Uma extensão, pegou assim, ó. Veio de fazer uma extensão positiva para glorificar o reino de Deus, faz uma extensão para matar alguém, para prejudicar alguém. Ei, por favor, servo que é servo leva as boas novas, servo que é servo leva a palavra, servo que é servo leva o amor. Ei, servo que é servo leva coisa boa. Aleluia. Ei, vaso escolhido é vaso que é, irmão, é diferente. A esponja absorveu, vez de estar absorvendo a palavra, vez de absorver o louvor, vez de observar o que traz edificação, absorveu o vinagre. Que situação? Levou na boca, é agora, o cenário está ali, e o diabo está aplaudindo, irmão. O diabo está agindo. Ei, mas eu louvo a Deus que o Espírito Santo sempre nos dará discernimento para nós amadurecermos e estarmos no caminho da vontade de Deus. Não vamos sair do caminho de Deus. Não vamos sair do que Deus quer falar da tua boca. Não fale o que você quer falar, mas fale o que Deus mandou você falar. Quem pode dar uma linda salva de palmas, aplausos a Jesus. Um vaso escolhido é diferente. Ele não absorve o vinagre. Ele absorve tudo que Deus dá a ele. Aleluia. Tudo que traz edificação a ele vai dentro dele. E ele tem amor e prazer em transferir o que Deus tem dado a ele. O quê? O chamado de mestre, o chamado de ensinador, é levar a boa nova, é levar o que conheceu, o que aprendeu para outras pessoas. Mas agora, no cenário na cruz, logo na cruz, onde estava tendo o maior acontecimento, onde a raça humana está sendo ali salva, a salvação está se manifestando através do Filho de Deus. Aleluia. Imagina agora comigo, irmão, um vaso com vinagre, e agora quem olhou, gravou. Ué, que vaso é esse? Tem vinagre dentro? É impróprio. Aí estabelece o quê? Um rótulo. O rótulo, diga misericórdia. Rótulo na vida de crente tem que ser queimado em nome de Jesus. Um rótulo negativo e maligno para te desmoralizar, para te destruir, para fazer da tua vida, tirar a tua credibilidade. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo, porque esse rótulo do inferno hoje o Senhor vai arrancar toda a negatividade da tua vida e vai te levantar como homens e mulheres. Oi, vasos escolhidos, cadê os vasos? Levante a mão, os vasos escolhidos. E glorifica o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Porque, irmão, quando você olha alguma coisa negativa que aconteceu, quando você faz uma coisa boa, rapidinho some, todo mundo esquece.
Mas quando fica um rótulo negativo, todo mundo ficaria a vida toda. O homem não se levanta, a mulher não se levanta porque estão ali o homem. O homem está te taxando, te rotulando, dizendo que você não está de pé, que você não é homem de Deus, que você não é mulher de Deus. Ei, mas Deus hoje está mudando esse negócio. Deus está levantando aqueles que foram humilhados e exaltando. Ei, Deus está exaltando. Cadê você que crê que a exaltação de Deus está chegando na tua vida? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E só tem um jeito, irmão. Sabe qual é, Maria? Quem já tirou rótulo de alguma garrafa, alguma coisa? Com o quê? Com água. Só água, né? Só água, tia. Você bota ali um tempinho lá. O rótulo de escola. Hoje o rótulo está sendo descolado pelo anjo do Senhor. E você vai voltar a caminhar e ser vaso escolhido de Deus. Não vaso para vergonha, mas vaso para glorificação do nome do Senhor. Aleluia. Paulo abandonou tudo. Aleluia. Abandonou tudo, as suas vontades, seus valores que ele tinha reconhecido. E disse que tiro tudo que um dia já tive e eu quero só ter de Cristo. Aleluia. Ele tinha um rótulo negativo de matador, de destruidor e perseguidor de crente. Mas quando ele aceita Jesus de verdade, entrega sua vida completamente ao Senhor, aquele rótulo, eu começo a entender que as águas que habitam, as águas que existem no trono de Deus, desceu sobre a vida de Saulo de Tarso e arrancou todo rótulo maligno, todo rótulo de acusação, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne e que andam segundo o Espírito. Ei, cai por terra toda a condenação nesta noite, porque as águas do Senhor estão sobre nós. Levanta a tua mão, levanta a tua mão. Oh, vai começar um tempo novo na tua vida, na minha vida. Ei, porque todo rótulo que o diabo colocou, do passado que o diabo lançou contra a tua vida, hoje o Senhor arranca e você vai continuar dando fruto para a glória de Deus. A glória de Deus vai te visitar, a presença de Deus vai te visitar. Aleluia. Aleluia. Vaso escolhido, oh glória, aprovado por Deus. Amém. Ei, meu Deus, até o grande dia, oh meu Deus, se prepara que vai ter mais vasos na tua casa. Ei, Jesus vai salvar. Ei, haverá outros vasos escolhidos. Quem quer que Jesus vai salvar? Ele já salvou você, já salvou tua família, a parte da tua família, agora vai salvar o restante, porque Deus é um Deus que salva. Deus, aleluia. O rótulo hoje cai por terra. E o que te impedia você caminhar e ter tua vitória, você vai conquistar vaso escolhido. Ficamos de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, aleluia. Oh, glória. Meu Deus, o olheiro está aqui trabalhando. O olheiro já trabalhou. O olheiro está trabalhando. Você é vaso escolhido agora. Aleluia. Não deixa, aleluia, a tua essência, aleluia. Nada dentro de você que não seja a presença do Espírito Santo. Nada, nada, nada. Toda angústia, toda tristeza vai cair hoje. Hoje é noite de libertação. Hoje é noite de restauração. Oh, meu Deus, o Senhor está limpando. Ei, já foi dito aqui, já foi louvado aqui nessa noite. Ei, Jacó era um vaso ruim, era um vaso mentiroso, enganou seu irmão. Mas quando ele teve encontro com o anjo, aleluia, o rótulo de mentiroso e usurpador foi arrancado. Deus arrancou de Jacó e falou: ei, Jacó, qual é o teu nome? Fala a verdade para mim. Pro teu pai você falou que era Esaú. Pro anjo ele falou: eu sou Jacó. Eu reconheço que eu tinha um rótulo que tem que ser tirado. Aí o Senhor falou: então tá certo. A partir de hoje você vai ser Israel. Israel, sem rótulo. Sem rótulo. Porque quando ele estava com rótulo, irmão, ó, Jacó estava bonitão, estava assim, ó, andando esticadinho, bonitinho. O que adianta? Tá bonitinho assim, ó, esticadinho, legal mesmo, e Deus está reprovando. É melhor você vir mancando, ó, vir mancando, mas vem com a vitória na mão, ó. Ei, Jacó veio com a coxa quebrada, mas vem assim, ó, eu estou com a minha vitória, eu recebi a minha vitória. Ei, Deus quer isso de você. Sem rótulo, vamos adorar. Ô glória, cadê os adoradores? Cadê o cara de correr? Ei, aleluia, aleluia.